Começando na Rádio Cloud Coaching, convidado especial, a entrevista com Mário Divo. Alô, queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo, mais uma vez com o nosso espaço de uma pessoa convidada especial. Hoje é a Cristiane Maziero, que vai acompanhar aqui num bate-papo muito gostoso, falando sobre a atividade que ela tem para o desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas. Cristiane, muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença, e eu já deixo, assim, logo de cara uma pergunta. Como é que funciona, qual é o tipo de trabalho que o teu Instituto Aluri faz para esse foco em pessoas? Oi, Mário, é um grande prazer estar aqui com você, afinal, eu te conheci. Eu vim ouvindo de você a respeito da sua bagagem, da tua experiência como Mário Divo, né? Uma pessoa, um profissional incrível, trazido pelo Marcos Garbosa, que ele fala muito bem de você. É exagero dele. Ele é ótimo. Os amigos gostam de exagerar nessa hora. Mas reconhecem a sua capacidade também, né? Isso é importante. Bom, falando sobre o Instituto Aluri Desenvolvimento Humano, eu estou aqui nesse momento, é um espaço muito gostoso para receber pessoas, executivos. Já fiz vários trabalhos aqui com clientes meus. Eu trabalho com mentoring, eu trabalho com team mentoring, eu trabalho com coaching, team coaching também, faço consultorias, gestão da cultura organizacional, segurança psicológica, e hoje também estou atuando com o S do ESG, que é o social. Então, o meu trabalho é trazer para as lideranças uma parte mais consciente do seu papel dentro das organizações. Agora, você falou em coaching e em mentoring. Uma boa parte dos cursos de formação procuram diferenciar o coaching do mentoring. Acontece que quando a gente volta lá para os anos 80, o coaching ele era uma função dentro da mentoria. E com o passar do tempo, o coaching foi ganhando uma relevância, um destaque, e foi se separando. E, apesar de ter nascido dentro da mentoria, ele começou a ganhar uma vida própria. Como é que você distingue hoje esse trabalho que você faz, por exemplo, do team coaching com o team mentoring? Como é que tem diferenças na condução? Explica como é que funciona isso. Eu devo te confessar que eu tenho um cliente de uma multinacional, né, um executivo, que o coaching ele é mais instigador. Então, assim, você faz perguntas para que a própria pessoa traga a resposta que está dentro dela. Coisa que o mentoring não. O mentoring eu tenho a abertura para que eu possa dar dicas, trocar ideias, falar a minha vivência, o que eu já passei, o que eu percebi como líder dentro das organizações, o que eu tenho de experiência e bagagem com a liderança e compartilho com o meu mentorado. O coaching não. O coaching eu tenho que instigar, perguntar, para que a pessoa traga a resposta dentro dela. Um team mentoring, eu vou trazer experiências e a minha bagagem e a gente tem trocas. E um team coaching, ele é mais instigador. Eu trago as pessoas para a gente discutir, conversar, mas são exercícios mais de instigar o que ele traz dentro de si, do seu conteúdo interno, né? O mentor eu vejo um pouco mais de liberdade para atuar. Eu devo confessar para você que eu sou as duas coisas. Eu faço coaching e faço mentoring. Mas eu puxo a sardinha mais para o mentoring, que eu acho que é onde tem maior troca. Você não acredita que existam situações em que, no exercício da atividade, você faz conviver as duas práticas? Com certeza. Por que eu te pergunto isso? Como eu disse, em cursos, normalmente
existe aquela definição de que o mentoring não é o coaching, são coisas diferentes, práticas diferentes e metodologias diferentes. Mas Uhum. na hora do vamos ver mesmo ali, quando a gente está numa atividade, para você essas coisas não se complementam, porque senão você às vezes pode encontrar, e essa é uma visão pessoal minha, né? Às vezes você pode estar querendo desenvolver um trabalho com uma metodologia de coaching, mas o seu cliente ou o seu coach, ele chega no limite do conhecimento ou da condição dele poder ir além. Então, Corresponder, né? essa coisa de instigar, às vezes precisa ter uma pílula, um catalisador, digamos assim. Esse catalisador vem de uma metodologia de mentoria. Você não concorda com isso? Eu tive um coach meu, que a gente estava no ápice, né, do processo das sessões, e ele falou: Cris, eu não sei te responder nada. Aí eu parei e falei assim, então tá, vamos lá, olha, sobre a minha experiência, essa bagagem, tarará. Daí a gente começou a ter uma diretriz um pouco diferente, mas eu explorei ao máximo a metodologia do coaching, né? Instigando aquilo que ele tinha de melhor dentro dele, porque eu acredito sim que nós temos todas as respostas dentro da gente. E muitas vezes aquele momento de aflição, ou até mesmo de dúvidas profissionais, entre outras coisas, pode dar não sei o que fazer, não sei como caminhar. E aí a mentoria, eu acho que ele dá um apoio, ou aquilo que você disse, dá uma misturadinha aqui e traz nas sessões de coaching um olhar diferente, instigador, sim, sempre, mas também tem uma troca de experiências e bagagens que eu acho que isso complementa. E aí, como você desenvolve esse trabalho, né, no ambiente executivo, né, com times e aí eu queria entender, e aí a pergunta também para os nossos ouvintes poderem entender, uma das suas especialidades é o coaching ontológico. Como é que a gente Uhum. poderia explicar o coaching ontológico, quais são as diferenças ou que tipo de especiaria, digamos assim, condimento ele tem, diferente do que as pessoas entendem como coaching pura e simplesmente. O coach ontológico, ele é algo bem profundo, né? Onde a gente vai nas bases do ser. Então, é buscar pelo autoconhecimento, é olhar para si e verificar qual as possibilidades ou as ferramentas internas que o coach tem para corresponder a algumas possibilidades, né, que ele tem de desafios na vida dele. Tenho usado bastante o neurocoaching, que eu tive o privilégio de fazer a formação com a Filipelli e foi espetacular, porque ele desbrava muitas coisas do cérebro, né, que a gente consegue enxergar pela neurociência. Então, acredito que, assim, não dá para, por exemplo, você fala assim para mim, Cris, mas você tem a formação em neurocoaching e você tem a formação do coaching ontológico, como que você separa? Eu não separo, é uma caixa de ferramentas que eu vou utilizando e percebendo aquilo que o coach precisa mais e trazendo junto com a minha bagagem, né, de 25 anos como consultora, né? Então, é impossível separar as duas coisas, ou impossível separar as formações. Agora, deixa eu aproveitar que você também comentou desse trabalho que faz no S do ESG, né? Uhum. E você certamente tem contato com muitas empresas. Aí uma pergunta: você sente que as empresas estão aplicando para valer o ESG ou elas estão fazendo um jogo de cena numa grande maioria? Eu não falo das multinacionais, que tem uma questão de governança, eu diria, impõe algumas coisas com rigor. Mas eu estou dizendo assim, os empresários, principalmente de médio porte,
Eles estão incorporando o conceito, a filosofia, ou estão fazendo coisas para darem uma resposta para a sociedade? Como é que você vê isso? Sabe, sim, eu vejo assim, olha, tudo que é novidade ainda leva um tempo, né, para começar a fazer mudança. E o mundo ele vai jogando a necessidade que nós, se a gente não mudar, a gente não tem como mudar de planeta, né? Pode ser que um Elon Musk e outros peguem uma nave e vá morar em outro país, em outro planeta. Nós não temos essa condição, a grande maioria da população. Ou a gente muda, ou a gente muda. Não tem como não mudar. Então pode ser que os pequenos empresários, os médios, né, estão sendo empurrados por uma situação. O que eu vejo, Mário, é uma grande desconexão que nós temos conosco, sabe? Nós nos perdemos nesse mundo de egos e de dinheiro. O fundamento principal está sendo, nesse momento, olhar para aquilo que vai trazer de retorno, o financeiro, esquece das pessoas, esquece do olhar que nós temos que ter cuidadosos para aquilo que é mais precioso dentro, né, das empresas. As pessoas precisam ser o centro da estratégia, tem que ter esse olhar. Então, eu até quero compartilhar aqui com você um livro, olha, Liderança Regenerativa, que é justamente isso. A minha palestra, ou o meu trabalho, quando eu falo do S do social, né, do ESG, é justamente a gente olhar para essa reconexão. Nós estamos perdidos hoje, é assim que eu vejo, ninguém fala de si, ninguém olha para si, foca em resultado, foca em resultado. Eu não estou dizendo que as empresas não têm que ter foco em resultado, sim, tem que ter, mas isso é algo natural, vai acontecer porque as pessoas se reconectando consigo, sabendo, olhando para si, olhando para o outro, elas vão olhar naturalmente para o mundo, para o planeta. Vou te contar, eu tive fazendo um curso na Bahia e numa reserva, tá? E o que que acontecia? A gente ficou chocado com o tanto de lixo acumulado na praia. Você fala, mas como esse lixo veio para essa praia, que é uma reserva? Vem dos navios, vem de fora, vem do continente, vem para dentro dessa praia. E no meio do curso, nós combinamos de fazer uma limpeza na praia. Então a gente acordava mais cedo e ia limpar a praia. Isso é quase que nada, né? Não vai funcionar muito, mas só o fato de eu ter me colocado a serviço daquele lugar, naquele momento, isso me fez bem. Isso fez bem a cada pessoa que estava ali, plantando algo de diferente, sabe? E falando sobre si, falando dessa reconexão. Nós precisamos nos reconectar com aquele eu superior que está dentro de nós. Nós nos perdemos com tanto consumismo, com tanto dinheiro em jogo. Você vê, outro dia eu estava aqui em Vinhedo, que é uma cidade que eu considero, é um lugar que eu escolhi para morar, que tem muita natureza. Aliás, para quem não conhece Vinhedo e está nos ouvindo, é uma das cidades de maior IDH do Brasil, de Índice de Desenvolvimento Humano. E uma cidade assim extremamente desenvolvida dentro desse olhar, eu diria, social, né? Mesmo assim, eles foram ampliando uma vendinha que tem aqui, se tornou um grande supermercado, e tinham árvores lindas, centenárias. Eles cortaram todas elas para transformar num estacionamento. Então, assim, aquilo na hora que eu vi, eu fiquei chocada, porque onde eu moro aqui a gente preserva muito o meio ambiente. Para você ter uma ideia, ontem tinha um filhote de gambá dentro da minha sala. E eu fui com todo cuidado, peguei ele numa caixinha e fui tirando ele de casa, porque eu tenho 2 gatos e um cachorro, né? Eles iam causar uma comoção ali, eu não gostaria de ver isso. Mas então, o quanto que o ser humano vai se desconectando, né? A natureza, por que a gente está com esse clima absurdo, que é um calor, ondas de calor enormes, que a gente não consegue controlar mais? Porque
Não, vou construir um estacionamento aqui, vai ser melhor para a minha empresa, porque eu vou atrair mais pessoas. Só que eu tinha árvores centenárias nesse estacionamento, ele vai lá e corta. Então, assim, quando que a gente vai ter a consciência, né, de que as árvores, elas são o pulmão do nosso planeta? Então, elas precisam ser respeitadas, sabe? Assim como a gente tem que respeitar o meio ambiente onde a gente vive. Então essas coisas me chocam um pouco. Quando eu fiz a pergunta dentro da visão do S, como você havia comentado do S, mas efetivamente, né, o ESG ele é ampliado para essa visão de sustentabilidade ambiental, né? E tudo remete para a figura da governança, ou seja, como é que os gestores se posicionam é o que vai acabar acontecendo na maneira de encarar a parte social e a parte ambiental. Inclusive, né, eu queria saber de você se dentro da nova visão de ESG agora já se fala em ASGI, né? Acrescentou o I de integridade. Você tem encontrado nas empresas essa postura que é pedida de ética, transparência, práticas anticorrupção? Você tem ou fica ainda aquela visão do capitalismo selvagem? Olha, eu acho que a gente está evoluindo. E como eu te disse, por que as empresas ainda não estão com 100% disso dentro delas, implantadas, instauradas? Porque ainda, eu digo para você, vou ser um pouco mais enfática naquilo que eu te disse. Eu não acho que tem que ser pela governança, não. Tem que começar pelo S, onde as pessoas precisam se reconhecer como líderes de um movimento tão fundamental e importante que vai garantir a sobrevivência do ser humano neste planeta. Nós temos que começar pelas pessoas. Tem que começar com esse líder, no autoconhecimento dele, para ele saber o que ele é e o que ele está impactando dentro da empresa que vai para o... Ken Wilber dizia isso, né? Eu primeiro começo com uma crença minha, individual, e dessa crença individual ela se transforma em comportamento, do comportamento ele vira cultura dentro da organização, nesse coletivo, né, de comportamentos, ele vira a cultura de uma empresa que impacta na sociedade. Então, isso já tem anos que ele fala. Mas por que isso não acontece? Porque os líderes estão se perdendo dentro deles mesmos, dentro da ganância, dentro do ego, se desconectam de si. Cris, como eu disse, infelizmente o tempo corre. Claro. Você poderia, por gentileza, deixar algum dado de contato para quem quiser se aproximar mais de você? Tem o e-mail da Luri, que é www.aluridh.com.br, e também tem um Instagram, que é Inspiradora de Líderes, que eu sempre divulgo matérias lá. Hoje mesmo eu gravei um vídeo, né, para honrar os nossos professores. Temos que ser gratos a essas pessoas que fizeram toda a diferença na nossa vida. E o meu telefone, que é 11 99878 1452. Tem o WhatsApp, pode mandar para mim direto e a gente se fala. Tá ok. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. E você que nos acompanha pela Rádio Cloud Coaching, você sabe que toda semana temos aqui em nosso espaço uma pessoa, um convidado ou convidada especial. Então, conto com você na semana que vem. Cris, mais uma vez, obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Mário, um grande abraço, um abraço para vocês, ouvintes. Chegamos ao final do programa Convidado Especial, a entrevista com Mário Divo. Se ligue! Semanalmente você ouve o programa
Convidado Especial, sempre na segunda-feira às 15 horas, com reprise na terça às 5:30 da tarde e na sexta às 10 horas da manhã. Quem será nosso entrevistado ou nossa entrevistada? A surpresa é nossa e a revelação e apresentação de Mário Divo, sempre aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br. Confira toda a programação, baixe nosso aplicativo e ouça tudo em nossos podcasts. Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.